Mais uma semana de aula comigo, professor Tomás. Bom, essa semana eu vou te dar aula sobre lentes esféricas. Tomás, o que são lentes esféricas? Bom, lentes esféricas são dispositivos ópticos que são utilizados constantemente aí, principalmente agora em a sua ascensão, digamos assim, para procurar coisas no espaço, associando espelhos e tudo mais. Enfim, as lentes elas são objetos, né, como eu já mencionei, objetos ópticos que eles vão dar uma visão diferente sobre determinadas coisas. Onde nós podemos encontrar lentes? Os óculos, para quem utiliza óculos, telescópios, lunetas, microscópios, tudo isso aí está associado ao estudo de lentes. Mas aí, Tomás, o que nós vamos entender aqui? Bom, esse vídeo ele vai ser separado em duas aulas. Essa semana vai ser só para a parte teórica das lentes, como é o processo de formação das imagens e tudo mais. Na semana seguinte, numa aula futura, nós vamos falar sobre as particularidades matemáticas dela, como se trabalhar de forma matemática. Então, nós vamos começar então com a definição de lentes esféricas. Beleza, Tomás. Então, como é que nós vamos começar? O que você precisa entender? Se você viu a aula da semana passada, ou quando você está assistindo aí, né, no momento que você está assistindo, a aula anterior a essa daqui, nós falamos sobre refração, a refração da luz em meios, né? Quando eu saio da luz de um meio A e vou para o meio B, o que acontece com ela? Então, as lentes esféricas é estritamente a esse trabalho. Então, nós vamos agora pegar a refração, que nós vimos na aula da semana passada, na aula anterior a essa, e vamos atribuir aos conceitos aqui para entender o comportamento da luz nas lentes. A lente, de uma forma geral, ela é a luz atravessando, mudando de um meio e indo para outro. Então você vai ter a luz se transferindo de diferentes meios. Na essência, nós vamos transferir, pelo menos de forma mais simples, né, para a gente aprender aqui, nós vamos separar em três meios. Ar, lente e ar de novo. Né? Então, ar, meio 1, lente, meio 2, ou seja, o índice de refração 2, e ar de novo, que é meio 3. Na lente aí, a gente pode trabalhar com diversas lentes, mas calma que nós vamos falar sobre isso mais à frente, beleza? Bom, inicialmente vou mostrar para vocês aí os diferentes tipos de lentes que vocês vão encontrar. Então essa imagem vai representar para você quais são esses tipos de lentes e como elas são formadas. Na essência, existe a diferenciação existem dois grupos de lentes, dentro desses dois grupos de lentes existem outras lentes. Então, dentro desses grupos aí, dentro desses dois grupos, existe a lente delgada e a lente espessa. É fácil de a gente entender como é que funciona. A lente delgada está associada quando as suas extremidades elas são mais finas do que a parte central. Então, isso aí é uma lente delgada. A lente espessa é quando a central, o meio dessa lente, ela é mais fina que as suas extremidades. Então, você tem esses 6 tipos de lentes aí. Então, mas vai diferenciar para cada uma delas? Vai ter uma formação de imagem para cada uma delas? Não, calma. Nós não vamos estudar cada uma delas. Nós vamos estudar a base para cada uma delas. E aí fica fácil de você entender como vai se comportar esses estudos aí, beleza? O que nós precisamos entender das lentes é que existem alguns pontos fundamentais aí para a gente estudar as lentes esféricas. Se nós estamos considerando como lente esférica, então está associado que ela vai ter uma certa curvatura. E aí isso aí nos vai trazer algumas coisas que nós já vimos em aulas passadas. O primeiro delas aí que uma lente esférica ela vai ter um centro de curvatura, definido pelo C e o que é o centro. Além disso, você vai ter o raio de curvatura. Você também terá os vértices dessas lentes esféricas. Você vai ter o eixo principal, ou seja, o ponto de partida que vai nortear o nosso estudo de lente. Você vai ter uma espessura da lente, e essa espessura ela é importante em algumas situações. Nessa parte introdutória, nós não vamos nos prender a essas espessuras de cada uma das lentes, mas ela é importante porque é por onde a luz vai se propagar. Então, quanto maior for a espessura, maior será o desvio que nós podemos associar a essa perturbação, dessa mudança de meio. Além disso, você vai ter o índice de refração do meio 1, como eu já mencionei, e o índice de refração do meio 2, pelo qual a luz vai se propagar. Beleza, entendido essas formações, né, essas possíveis lentes formadas aí, nós vamos ter que entender alguns conceitos, que é o estigmatismo de uma lente. O
que é isso, Tomás? O que essa palavra significa para a gente? Que para nós formarmos uma imagem, nós precisamos escolher um ponto, e esse ponto vai ser nítido. Mas para a gente não ficar muito nessas definições como um todo, vamos pensar na lente de uma forma mais simplificada. Então, o que eu vou fazer? Essa imagem aí que você está observando vai ser a parte introdutória das formações que vamos estudar essas lentes. O que nós precisamos entender é o seguinte: quando nós vamos trabalhar com lente do tipo convergente e tipo divergente. O que isso vai representar para a gente, Tomás? Bom, lente do tipo convergente, você observa nessa imagem que as suas pontinhas elas estão associadas ao seguinte, que são lentes que são propriedades delgadas, ou seja, as suas extremidades são mais finas do que o centro. E o que elas vão representar? Por ser convergente, elas vão convergir para um ponto. Então você vai ter um feixe luminoso e elas vão convergir para um ponto. Se você observar esse ponto aí, ele é o foco dessa lente esférica. E, por sinal, nós já falamos em espelhos esféricos. Mas, então, quer dizer que lentes estão com as mesmas características dos espelhos esféricos? Exatamente. Então, quando nós, a partir de agora, como você observou aí, as mesmas características que nós vimos em lentes, espelhos esféricos, nós vamos trabalhar aqui com as lentes esféricas. Ou seja, as nossas lentes esféricas elas terão centro de curvatura, elas terão foco, elas vão ter uma distância do objeto até a lente. Então, nesse caso, nós vamos também conseguir trabalhar com os conceitos matemáticos que nós vimos nas aulas anteriores, que é a equação de Gauss. Beleza, mas nós não vamos entrar nesses pontos agora. Nós vamos entrar primeiro na como se dão as formações dessas imagens. Então, entra de forma paralela, vai sair, quando for convergente, né, vai sair no foco. E se eu estiver trabalhando numa lente divergente, que se você observar aí está representada pelas extremidades em onde a flechinha está para dentro da lente, o que nós vamos ter? Nós vamos ter que quando ela entra paralelo, teoricamente, esse feixe ele teria que passar por onde? Teria que passar pelo foco. Só que ele não vai passar pelo foco. Então, o que nós vamos ter que fazer? Nós temos que fazer um desvio nele. Então, quando a gente pega numa lente divergente, como você viu nessa imagem aí, o que nós vamos ter? Nós vamos ter que agora esse feixe vai entrar de forma paralela, só que ele não vai passar pelo foco. Ele vai sair com um desvio qualquer. Só que os seus prolongamentos, sim, vão passar no foco. Tomás, tem um problema. Aí você deve estar se perguntando, Tomás, tem um problema aí. Qual é o problema? Para uma lente, agora tem a propagação desse feixe. Então, só vai ter um foco? Na verdade, não. Na verdade, agora vamos ter focos simultâneos, ou seja, dois focos com uma mesma distância. Então, você vai ter focos que você vai poder trabalhar livremente aí, tanto o foco no lado direito quanto o foco no lado esquerdo. E aí vai ser o melhor estudo para isso aí, vai se dar na melhor maneira que você pretende fazer. Então a ideia é o seguinte, de forma simples, feixe paralelo, passou por uma lente convergente, ele tem que passar esse feixe, ele tem que passar pelo foco. Se for uma lente divergente, passou paralelamente, o seu prolongamento passa pelo foco, mas o seu feixe não. Isso também vale se for o contrário. Ou seja, se eu tenho um feixe luminoso que passa pelo foco, quando ele passar por essa lente, atravessar essa lente, ele vai sair de forma paralela ao eixo principal. Se for uma lente divergente, o seu prolongamento que vai passar pelo foco. No entanto, ele também tem que sair de forma paralela. Igual você viu aí nessas duas figuras. Vale ressaltar que nós temos o foco de uma imagem real e um foco de imagem virtual. A diferença de uma para outra é o seguinte, como é que eu vou conseguir diferenciar uma para outra? É que quando for tratamento real, significa que o feixe vai passar de forma direta. Se for virtual, os seus prolongamentos que vão passar pelo foco. E isso que vai diferenciar uma imagem virtual uma imagem real, beleza? Então agora o que eu vou mostrar para você aí são os pontos fundamentais de uma lente. Então, tanto numa lente divergente quanto uma lente convergente, eles vão ter dois focos, que esse foco vai estar a uma determinada distância dessa lente. Nós teremos agora também os nossos pontos antiprincipais.
que são denominados aí por A, e basicamente eles são 2 vezes o foco. A analogia com os espelhos esféricos, ele é como se fosse aquele centro de curvatura que nós trabalhamos lá, beleza? Não é essa definição especificamente para isso, mas é uma analogia que nós fazemos, beleza? Então essa imagem que você observa, você tem o ponto O, que é o vértice, que a gente pode chamar assim, o ponto central da nossa lente. Nós temos o ponto focal dessa lente, onde os nossos pontos vão convergir ou divergir desse ponto da lente. E nós temos os pontos antiprincipais dessas lentes esféricas. Como eu disse para você que as características das lentes elas são similares às dos espelhos esféricos, aqui também nós temos os raios notáveis. O que são esses raios notáveis? Esses raios notáveis eles são exclusivamente para você fazer a formação da imagem. De novo, essa aula de hoje aqui é basicamente para você aprender os mecanismos de formação das imagens, quais são as informações ou as possíveis formações de imagem dessas lentes. Então, é necessário você entender isso daí para depois a gente fazer a parte matemática da coisa, beleza? Bom, então aí nós temos aí para uma lente, a gente vai fazer sempre paralelo, tá? Tanto para uma lente divergente quanto para uma lente convergente. Então nós temos o primeiro aí, o raio de luz, né, o feixe de luz, o feixe luminoso, entrando tanto numa lente divergente quanto numa lente convergente, quando ele for paralelo até a lente. Se for numa lente convergente, ele vai passar pelo foco, beleza? Agora, se for numa lente divergente, o que a gente vai fazer? Vai fazer prolongamento. Só que ao invés de eu pegar numa lente divergente e passar pelo foco depois da lente, eu vou fazer no primeiro caso aí, antes, porque fica mais fácil. Mas eu quero, se você quiser que esse feixe passe no foco lá depois da lente, você pode até passar o prolongamento. Não fica muito indicado porque fica confuso na hora de você fazer as formações das imagens, tá? Mas você pode fazer. Só que aí você tem que lembrar que você tem que divergir, não pode convergir. Ó, o outro ponto aí que nós temos é o seguinte. Nós temos que se o raio passar pelo foco. Então, se for numa convergente ou numa divergente, funciona da mesma maneira. Se eu passar por um dos focos, o que vai acontecer? Ele vai sair de forma paralela, numa convergente. Se for numa divergente, o prolongamento vai passar pelo foco, mas ele sai de forma paralela. Simples. Lá no raio agora, considerando que ele vai passar pelo centro dessa lente, ou seja, o ponto O dessa lente aí, ele vai passar de forma direta. Ele vai atravessar mesmo, não vai acontecer mais nada, ele vai passar de forma direta. Simples, não vai ter estresse. Tanto na convergente quanto na divergente. Basicamente o que você está vendo na imagem. E agora, mas se eu passar pelos outros pontos, que são os pontos antiprincipais, o que vai acontecer? Aí sim que esses pontos são importantes para a gente. Se eu estiver trabalhando com uma lente convergente e eu passar por um antiprincipal, por um ponto A aí, se for uma lente convergente, ele vai convergir para o ponto antiprincipal do outro lado dessa lente. Agora, se eu estiver trabalhando com uma lente divergente, os seus prolongamentos vão ter que passar pelos dois antiprincipais, beleza? Os dois. Tanto o primeiro, né, como se ele fosse passar lá, e o seu prolongamento na saída. Então, basicamente, é você fazer uma reflexão no eixo X, no eixo principal aí, tá? Parece confuso, parece difícil, mas não é. É só a técnica de você fazer essas formações das imagens. E a importância delas é porque é elas que vão nos auxiliar para as formações de imagens que nós falaremos a partir de agora. No primeiro caso aí, nós temos considerando aí uma lente convergente. A gente vai sempre trabalhar só para lente convergente. Por quê? Na lente divergente vai ser mais fácil de fazer a formação da imagem. Mas então, se você observar aqui na lente convergente, nós vamos ter outras formações das imagens. Basicamente, que foi de forma similar ao que nós vimos lá na aula de espelhos esféricos. Aqui nós vamos ter 5 possíveis formações. Ok? Então, no primeiro caso aí, o que nós vamos ter? Nós temos o objeto, e ele foi posicionado antes do primeiro ponto antiprincipal aí, bem antes, tá? E aí, se você lembrar, se você não lembra, volta lá no vídeo, mas para quem está acompanhando, nós temos aquele ponto de curvatura, o C, basicamente a mesma coisa, tá? Aí eu tenho um feixe paralelo, passou paralelamente, então ele vai ter que passar pelo foco. Se eu tenho um feixe que passa pelo foco, ele vai sair de forma paralela. E aí, quando que eu vou ter a formação da imagem? Eu vou ter quando eu tiver a junção, a união desses pontos aí.
E aí, se você observar, eu tenho uma imagem que ela é menor, invertida, porque está invertida em relação ao eixo principal, e eu tenho uma imagem real. Agora eu vou colocar meu ponto no anteprincipal, meu objeto em cima do anteprincipal. Então, basicamente, eu tenho de feixe paralelo, vai sair no foco, o feixe que passa pelo foco vai sair de forma paralela. Tudo isso numa lente convergente. O que eu vou ter? Eu vou ter uma imagem real, eu vou ter uma imagem do tamanho igual, vai ser do mesmo tamanho, as mesmas dimensões, e ela vai ser invertida. Beleza? Então, as aplicações disso daí. Bom, as aplicações desse daí a gente não tem uma aplicação direta. Então depende muito de onde vai estar posicionado o objeto. Eu vou colocar agora o meu objeto entre o anteprincipal e o foco. Então, similar. Paralelo, passa pelo foco, sai pelo foco, sai passando pelo foco, sai de forma paralela. Aí o que eu vou ter? Eu vou ter uma imagem real também. Ela vai ser agora uma imagem maior e vai ter uma orientação invertida. Outro ponto aí, que é quando eu coloco o meu objeto em cima do foco. Quando eu coloco o meu objeto em cima do foco, eu vou ter uma formação de imagem? Não vou ter. Como é que eu vou pegar essa imagem? Como é que eu vou pegar aí? Sai paralelo, e aí eu vou passar pelo foco. Como eu já estou em cima do foco, eu não posso pegar meu feixe luminoso e passar pelo foco. Então eu vou passar por outro ponto que eu conheço. Nesse caso, eu vou passar pelo ponto O dessa lente. Se vocês observarem, em nenhum momento esses feixes vão se tocar, vão se cruzar. Então ela vai ter uma imagem virtual? Não sei. Ela vai ter uma formação, uma natureza imprópria. Nós não podemos definir o tamanho e muito menos a orientação. Ela só vai ter uma formação imprópria. E por fim, para a lente convergente, eu vou pegar agora o meu objeto e colocar entre o foco e a lente, entre o ponto O. O que eu vou fazer? Pego um feixe paralelo, passa pelo foco. Eu vou pegar o outro feixe passando pelo ponto O. Mas eles não vão se cruzar em nenhum momento. Mas aí tá. Se eu pegar o prolongamento, aonde eles vão se cruzar? Lá atrás do meu objeto. E se você observar, eu tenho uma imagem maior, eu tenho uma imagem direita, com orientação direita, só que ela vai ser virtual. E por que ela vai ser virtual? Ela vai ser virtual por conta que ela foi formada pela junção dos prolongamentos. Agora nós vamos falar sobre a lente divergente. Como que vai funcionar isso aí? Simples. Pego agora o meu objeto em qualquer lugar do meu eixo principal, mas eu vou colocar simplesmente antes do foco. E aí o que eu vou ter? Pego um feixe paralelo. Esse feixe paralelo ele teria que passar no foco, só que ele não vai passar pelo foco. Então eu vou pegar o prolongamento, que vai passar pelo foco. E aí ele vai divergir. E aí eu vou pegar uma outra feixe que vai passar pelo centro dessa lente. E aí então você vai ter essa formação de imagem aí que você observou, que você está observando. Que você vai ter uma imagem virtual, porque ela foi juntada pelos prolongamentos. Então, mas teve um feixe aí, muito bem, não importa se teve um feixe real. A gente vai pegar o prolongamento, que é o que vai definir essa formação da imagem. Ela vai ter um tamanho menor e ela vai ser direita, beleza? Bom, então foi isso, essa é a formação das nossas lentes. Cara, não tem mistério, você só precisa praticar. Então, mas eu preciso decorar tudo isso, fica tudo confuso e tal, como é que eu faço? Não, tu não precisa decorar nada. Basicamente, o que você precisa é entender os pontos principais, ou os raios notáveis para você fazer essas formações. É claro que, se você em algum momento conseguir lembrar, acaba memorizando o tanto tempo que você passa, se você conseguir memorizar cada uma dessas imagens aí, as posições e o que vai gerar, na parte analítica, que é a aula futura, vai ficar mais fácil de você entender o que um enunciado de uma determinada questão está fazendo. Preciso fazer todas elas? Não, não precisa. Mas pode ser que uma coisa ajude a outra. Então esse capítulo, essa aula de hoje é basicamente para você aprender a fazer a formação. E eu dividi essa aula, eu poderia falar de forma analítica também, mas eu preferi dividir essa aula porque para não ficar um vídeo muito grande e muito complexo, beleza? Bom, galera, então é isso. Muito obrigado pela sua atenção. Dê o seu joinha se você está chegando aqui no canal hoje, se inscreva e até a próxima. Tchau, tchau.